Olá pessoas, Acácio Aquino, tudo bem com vocês? Estamos aqui no YouTube com mais uma programação do canal Escola do Sucesso, a escola que trabalha a ciência do sucesso. Estamos apresentando a segunda série, Regras do Sucesso para a Nossa Vida. E hoje vamos apresentar o capítulo 48. A nossa vida é um jogo, parte 1, tá bom? Bem, a segunda série, Regras do Sucesso para a Nossa Vida, é o primeiro trabalho que eu estou apresentando neste canal. E eu resolvi fazer um dedicatório para o médico Dr. Laí Ribeiro, que é cardiologista, nutrólogo, neurolinguista e é um dos pioneiros com esse trabalho no Brasil, tá bom? Então tá, o tema de hoje, o capítulo 48, eu vou apresentar em 4 partes. Prestem bastante atenção, tá bom? Se vocês entrou aí no YouTube para fazer pesquisa sobre canais que trabalham o sucesso, então vocês encontrou o canal certo, porque esse canal aqui ele foi estruturado para isso, para orientar vocês da melhor forma possível, trabalhando a ciência do sucesso, tá bom? Vamos lá então. 1. Corrigindo aqui, tá? Eu vou apresentar o tema de hoje, capítulo 48, a nossa vida é um jogo. Eu vou apresentar em 5 partes, tá bom? Não é 4, não é 5, tá? Presta atenção. Então vamos lá. 1. Qual a etimologia da palavra jogo? Então vamos lá. A palavra jogo é originária do latim jocus, né? Jocare, jocus, e significa brinquedo, folguedo, divertimento, passatempo, sujeito a regras. Jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador como indivíduo praticante, com regras definidas. Geralmente, os jogos têm regras. A nossa presença no jogo, em vários aspectos, vai fazer a diferença no ritmo do jogo. As regras definem o início e o fim do jogo. O jogo envolve uma, 2 ou mais pessoas jogando ou até mesmo em grupo. Nos jogos, as pessoas, os indivíduos ou grupos envolvidos se interagem, se comunicam e o resultado desta interação resulta em vencedores e perdedores. Os jogos geralmente envolvem estimulação mental ou estimulação física. Os jogos ajudam os jogadores a desenvolverem habilidades práticas no envolvimento com a dinâmica do jogo e suas regras, favorecendo ao preparo físico e ao preparo psicológico, o preparo físico e o preparo mental. 2. O jogo ou os jogos possuem características comuns que regem os jogos. São elementos de um jogo. Presta atenção. 1. O jogador. 2. O adversário. 3. A interatividade, a interação.
4. Regras para seguir. 5. Objetivo, o foco. 6. Condição de vitória, condição de derrota e condição de empate. 7. Ser uma forma de entretenimento. São elementos de um jogo. 3. A palavra jogo é um substantivo masculino, palavra masculina que significa atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão. O entretenimento, em que essa atividade está submetida às regras que estabelecem quem vence e quem perde. O conceito de jogo consiste numa atividade física ou intelectual, física ou mental, formada por um conjunto de regras que define um indivíduo ou grupo como vencedor e o outro como perdedor. Exemplos aqui de jogos, exemplos assim, bem simples, né? Xadrez, futebol, damas, dança das cadeiras, voleibol, jogo de cartas, peteca, basquete e outros jogos, e outros inúmeros jogos, né? Vocês conhecem aí. Lembrando que todos os jogos têm regras. 4. A arqueologia registra a presença de competições e jogos desde 2600 a.C. Os jogos são elementos universais em toda a cultura humana. São dois jogos aqui considerados muito antigos. É o jogo Mancala e o jogo Senet. Primeiro vamos falar aqui do Mancala. Bem, o jogo considerado mais antigo do mundo é o Mancala, com mais de 7.000 anos de existência. É considerado por muitos pesquisadores como o pai dos jogos, o Mancala, com origem na África, mais especificamente no Egito. Sua essência consiste em um tabuleiro com buracos, pedras ou sementes, podendo o buraco ser feito no chão. Tá bom? O outro jogo antigo é o Senet, com S, Senet. É um dos mais antigos jogos de tabuleiro, conhecido e remonta também ao Antigo Egito, 3.500 e 3.100 a.C. É um dos jogos mais antigos encontrado. O Senet é um dos jogos mais antigos encontrado em escavações arqueológicas. O Senet. Bem, terminamos. Assista várias vezes o que a gente colocou aqui hoje, para poder facilitar o entendimento do próximo assunto que está ligado ao anterior. Tá bom? É uma corrente. Um elo depende do outro. Tá bom? O próximo trabalho nosso, o próximo segmento, vai continuar sendo o capítulo 48. A nossa vida é um jogo. Parte 2. Tá bom? Então tá. Palmas para vocês.
Até o próximo segmento. Tchau!